Hermione Granger é uma das bruxas mais inteligentes da história de Hogwarts. Sim, é verdade que muitas coisas foram tiradas dos outros personagens e dados a ela, mas os filmes também acabaram deixando de fora muitos momentos icônicos que mostram toda a genialidade dela. E agora, com a nova série de Harry Potter confirmada pela HBO, chegou a hora de corrigir isso aí. Então hoje eu vou te mostrar 10 coisas de Hermione Granger que só existem nos livros e que precisam estar na nova série de Harry Potter. E aí, tudo certo? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e hoje o assunto é Hermione Granger, a nossa bruxinha nascida em 19 de setembro de 1979. E uma coisa que eu sempre recomendo é a galera ler os livros de Harry Potter ou ouvir algum audiobook, porque se vocês acham que ela foi incrível nos filmes, nos livros tem muito mais coisa dela que é sensacional. Por isso, como eu já vou te trazer 10 coisas da Hermione que só existem nos livros, eu já aproveito esse momento para pedir a tua força aí, um pouquinho dela pelo menos. Se inscreve aí, vem fazer parte dessa comunidade. Se você vê o botãozinho de hypar ele, também é super importante para que a gente consiga ir mais e cada vez mais um pouquinho longe aqui no YouTube. Esse botãozinho tem sido muito importante para os criadores de conteúdo aqui no YouTube, então conto com a tua ajuda aí. Agora fica comigo para saber todas essas curiosidades. O desafio das poções. Enquanto o filme focou apenas no xadrez ali do Ron, o livro mostra também a Hermione resolvendo o enigma do Snape com pura lógica para atravessar o fogo negro e chegar até a Pedra Filosofal. Sem essa ajuda de Hermione, o Harry nunca teria conseguido chegar com vida até o Quirrell. Também é bom deixar claro que Snape colocou o enigma para que ninguém conseguisse ultrapassar ou solucioná-lo. Afinal, ele protegia um artefato mágico ultra importante e Hermione conseguiu. O momento perfeito para mostrar que a inteligência salva tanto quanto a coragem. A Firebolt confiscada. Isso é uma coisa da Hermione que eu vejo quase ninguém dando valor, cara. E é muito significativo. Muito se fala sobre a amizade, a lealdade entre Harry Potter e Ron Weasley. Mas o que pouca gente percebe é que talvez a amiga mais leal do trio de ouros tenha sido a Hermione Granger. Nos livros é a Hermione que entrega a Firebolt que o Sirius mandou pro Harry, preocupada que fosse alguma armadilha. E isso cria um grande conflito entre ela, Ron e o Harry, que ficaram sem falar por ela por algum tempinho. A Hermione sabia que poderia perder a amizade deles por causa dessa decisão, mas preferiu arriscar, porque a segurança do Harry vinha antes de qualquer coisa. Isso mostra muito a sua lealdade com eles. O vira-tempo. Esse também é outro fato que quase ninguém sabe e quem sabe não dá o devido valor para isso. Enquanto nos filmes parece apenas um truque de roteiro, nos livros o vira-tempo é concedido oficialmente a Hermione pelo Ministério da Magia, para que ela possa assistir várias aulas ao mesmo tempo. A professora McGonagall enviou uma carta ao Ministério da Magia solicitando o vira-tempo, e ela avisa ao Ministério que é para Hermione, uma bruxa nascida trouxa. É bom lembrar que no Ministério o preconceito contra os nascidos trouxas ainda é bem forte, e mesmo assim o artefato foi liberado para ela. Essa é uma prova da confiança absurda que a instituição tinha na jovem bruxa. Correção mágica dos dentes. Esse fato é bem hilário também. A Hermione sempre teve os dentes da frente maiores que o normal, né? Isso é uma característica bem marcante dela. Em Cálice de Fogo, depois de uma confusão entre Harry e Draco, um dos feitiços acidentalmente acerta ela e acaba deixando ela com dentes ainda maiores. Hermione é levada para a enfermaria aos cuidados da Madame Pomfrey, só que aqui o objetivo da Madame Pomfrey era fazer com que os dentes dela voltassem ao normal, o jeito que era antes. Mas a Hermione, na malandragem ali, aproveita para acertá-los magicamente e deixar na medida perfeita. Ela até fica com medo da reação dos pais dela, porque eles são dentistas e queriam tratar isso do jeito que dentista trata, com aparelhos. Espertinho, hein? Esse detalhe mostra também como a saga aborda a insegurança dos adolescentes e como a magia se mistura ali à vida cotidiana. Hermione ajudando Harry no torneio tribruxo. Nos filmes só vemos Cedrico ajudar Harry e parece que Harry aprendeu os feitiços ali tudo sozinho, né? Mas nos livros é Hermione quem ajuda Harry a treinar alguns feitiços pro torneio tribruxo e alguns ela mesma ensina. Harry nesse momento do torneio não sabe quase nenhum feitiço útil para os desafios do torneio.
Então ele pede ajuda para Hermione, que vai para os livros na biblioteca e prepara uma lista de feitiços e azarações que Harry poderia usar e aprender ali para ajudar ele a enfrentar da melhor forma possível os desafios do torneio Tribruxo. Entre as pausas de cada prova, Hermione e Harry ficavam treinando em duelos para aperfeiçoar as técnicas de cada feitiço. Agora saca só a lista dos feitiços que Hermione ensinou e ajudou Harry a aprender. Accio, que é o feitiço convocatório. Impedimenta, que é uma azaração de impedimento, que serve para retardar ou obstruir o alvo. Reducto, que permite explodir objetos sólidos em seu caminho. Feitiço dos 4 pontos, uma descoberta útil de Hermione que faria sua varinha apontar para o norte, permitindo assim verificar se estava se deslocando na direção certa dentro do labirinto. E o feitiço escudo, que lançava uma parede temporária invisível em torno dele e protegia de pequenos feitiços. Entre esses feitiços aí, Harry usa com até bastante frequência em toda a história de Harry Potter. Essa preparação deu uma base muito forte não só pro Harry, mas pra Hermione e pro Ron também. Monitora da Grifinória. Em A Ordem da Fênix, a Hermione é nomeada monitora da Grifinória junto com o Ron. Esse é um marco bem legal na trajetória dela, reconhecendo a sua disciplina, a liderança em Hogwarts. Algo que os filmes simplesmente ignoraram. E para quem pensa que se tornar monitor não significava nada, é só um cargo inútil, como Fred e o George pensavam, é só olhar na história de Hogwarts, todos os maiores bruxos que já surgiu, seja ele bom ou das trevas. A maioria já foi monitor em algum momento de sua vida em Hogwarts. Brigas com Fred e George. Você sabia que a Hermione já tretou com o Fred e o George Weasley em Harry Potter? E não foi uma briguinha suave não, cara. Em A Ordem da Fênix, os gêmeos estão testando seus produtos malucos da genialidade Weasley nos calouros de Hogwarts. Hermione, que agora é monitora, deu uma baita bronca nos gêmeos e disse que isso era perigoso e que podia deixar as crianças doentes, né? O Fred responde que tá tudo certo, porque afinal nenhum deles morreu. Hermione continua repreendendo os gêmeos até que a Hermione ameaça que se eles não pararem com isso, ela iria... Ela nem terminou de falar e o Fred já perguntou desafiando: nos dá uma detenção? E o George debochando, mandar a gente escrever frases? Todo mundo em volta começou a rir muito da situação e Hermione ficou full pistola com tudo aquilo. Até que ela pensou na única coisa que pararia os gêmeos: a mãe deles. Ela ameaça que se eles não pararem com isso, ela vai escrever pra Molly sobre isso. E isso foi o golpe fatal. Os gêmeos recuaram na hora e ficaram incrédulos com o golpe baixo da Hermione. Isso mostra o outro lado dela, não apenas estudiosa, mas também ali começava a se formar uma mulher líder, firme e destemida. A criação das moedas na armada de Dumbledore. Cara, essa com certeza é uma das coisas que provam que a Hermione era muito à frente na sua turma. A criação da armada de Dumbledore foi uma coisa extremamente essencial para a vitória de Hogwarts contra Voldemort. E foi ideia da Hermione. Mas o método de comunicação que a Hermione criou foi simplesmente genial. Eles precisavam comunicar em segredo, afinal a Umbridge jamais permitiria a reunião da armada de Dumbledore. Hermione deu a cada membro da armada um galeão falso e explicou: vocês estão vendo os números na borda das moedas? Explicou Hermione ao final da 4ª reunião, erguendo uma para mostrar. A moeda brilhava maciça e amarela à luz dos archotes. Nos galeões verdadeiros, esse é apenas o número da série referente ao duende que cunhou a moeda. Mas nas moedas falsas, os números vão ser trocados para informar o dia e a hora da reunião seguinte. As moedas ficarão quentes quando a data mudar. Então, se vocês as carregarem no bolso, poderão sentir. Cada um vai levar uma. E quando Harry mudar os números na moeda dele, porque eu usei um feitiço de Proteu, todas mudarão para se igualar a dele. Um silêncio de espanto tomou conta de onde eles estavam. Não somente pela ideia genial, mas pelo feitiço que ela usou nas moedas, o Proteu. Esse feitiço é nível Nien, muito avançado. Inclusive o Terêncio Butch, aluno da Corvinal, questiona como que ela não foi para Corvinal por causa da sua inteligência. E nesse momento, inclusive, a gente descobre que o Chapéu cogitou mandar Hermione para Corvinal, mas preferiu a Grifinória. Azaração de Marietta Edgecombe. Você aí, principalmente os leitores dos livros de Harry Potter, provavelmente já devem saber que o que aconteceu com a Marietta, a amiga da Cho Chang, quando ela dedurou a armada de Dumbledore para Umbridge.
começou a aparecer furúnculos horríveis na cara dela que soletra a palavra sneak, que em português significa dedo duro. Graças a uma azaração que Hermione fez para garantir saber quem foi o traidor. Agora, o que muita gente não tem noção é o quanto essa azaração da Hermione foi extremamente poderosa. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Umbridge e Fudge querem prender Dumbledore por conspiração contra o Ministério. E com isso, eles levaram a Marieta para testemunhar contra o Dumbledore, que ainda estava com os furúnculos no rosto há semanas. Marieta estava tão traumatizada com a azaração da Hermione que, por medo de ser dedo duro de novo e ativar novamente a azaração, não respondia absolutamente nada do que a Umbridge ou o Fudge perguntavam. O Fudge então pede que a Umbridge desfaça a azaração, para ela falar livremente, e Umbridge simplesmente responde que ela já tinha tentado, mas não tinha conseguido. E nem Madame Pomfrey foi capaz de desfazer a azaração imediatamente, o que fez com que a Marieta ficasse com aquilo por meses. Mais um exemplo da sua inteligência estratégica. Hermione contra Rita Skeeter. Nos livros, Hermione descobre o segredo da Rita Skeeter. É uma animaga legal e a chantageia para parar de escrever fofocas tóxicas. Senão ela ia denunciá-la para o Ministério da Magia. Um segredo que muito provavelmente somente ela tinha descobrido sobre a Rita. Mas em A Ordem da Fênix, ninguém acredita na versão do Harry e do Dumbledore de que Voldemort retornou. E o Ministério da Magia fazia de tudo para ocultar isso da comunidade bruxa. Hermione então dá uma ideia que Rita entrevistasse o Harry e publicasse a entrevista no Pasquim, a revista do pai da Luna. E que a Rita Skeeter fizesse isso de graça. A Rita, sem saída, faz o que a Hermione manda. E finalmente a comunidade bruxa conhece o lado da história do Harry sobre os acontecimentos de Cálice de Fogo. A credibilidade de Harry e do Dumbledore aumentam, deixa o Fudge, que fazia um péssimo trabalho, sob pressão e na berlinda do cargo, e o Pasquim nunca nem sonhou em vender tantas edições como vendeu nesse caso. Esse é um dos momentos mais épicos dela, usando astúcia e coragem para vencer uma inimiga sem precisar de duelo. E esses são apenas alguns dos momentos incríveis da Hermione Granger que nunca chegaram às telas. A nova série de Harry Potter da HBO tem a chance de finalmente mostrar essa bruxa brilhante, determinada e às vezes até sombria que os livros revelam. Agora já me diz nos comentários qual que é desses momentos que você mais queria ver na telinha da série. Deixa aqui nos comentários. Eu já aproveito agora que você tá comigo aí até esse momento, teu like, a tua inscrição. Isso ia ajudar a gente pra caramba, guys. Se ainda não é inscrito, né? Se inscreve aí. Eu agradeço demais toda a força que vocês dão. Se você vê o botãozinho de hypar aí, como eu disse, ele ajuda cada vez. Ele é cada vez mais importante aqui na plataforma, beleza? Ele ajuda a gente um monte. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Novamente, agradeço demais. Eu sou o Tarcísio Yamamoto. E a gente se vê no próximo vídeo no canal. Valeu e fui!